Nós somos de uma geração muito cansada mesmo. Todos nós estamos cansados. A maioria de nós não suporta muito mais alguns quilômetros de vida. Cada dia que passa se aproxima de nós tantas dores, das dores de alguém, das nossas próprias dores. Chega um momento que a gente diz: onde é que está o descanso? E a gente se vale às vezes de uma invasão na alma, de uma angústia, de um medo, de um desespero. E a luta nossa de cada dia não é nem para manter a casa enquanto um lugar geopolítico, existencial, esse lugar de habitação, mas é a própria casa, a sua própria vida. Não tem nenhum de nós aqui que possa se arrogar e não dizer que em algum momento nesses dias, ou nesses meses, ou nesses anos, não tenha vivido dias de desespero, de angústia, e aquela ideia não vai passar. Mas eu quero te dar uma palavra: passou. Porque todas as coisas passam. Só que o desejo de Deus é que essas coisas passem, e quando elas passarem, não fique em nós nenhum recorte de desconfiança, nem nenhum recorte de tumores, mas que a gente saia limpinho desses momentos e dessas histórias. Você pode estar acometido nessa noite por algo que perturba, te constrói, abate você. E a pergunta seria: será que Deus não está vendo isso? Ele diria: Deus não é cego para que não veja, não é surdo para que não nos ouça, e nem é intátil para que não nos acesse pelo seu toque. Deus, essa noite, Ele tem interesse em acolher todas as nossas almas nos seus braços. Cadê o tecladista? Ele saiu. Manda ele vir de novo, para a gente dizer para Deus que nos braços dele é o nosso descanso. Eu acho que temos que cantar isso repetidas vezes. Tem gente que diz: mas isso parece um mantra, fica rezando mantra. Existem alguns mantras que a gente reza durante o dia todo. É uma desgraça, a vida é uma miséria, as pessoas não prestam, nada presta, o governo não presta, gente não presta, minha mulher não presta, meu marido não presta. São mantras que a gente está o tempo todo rezando. Mas poder pedir a Deus que um cântico desse invada a alma e a gente possa dizer com a alma desnudada: em teus braços é o meu descanso. É uma atitude. É uma atitude. Em teus braços. Em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Deixa entrar na tua alma isso, ele nunca te deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim. A gente nem vê o repouso do amor de Deus em nós, mas Ele está aí. E se eu passar pelo vale, Quem pode dizer que nunca viveu nesses lugares áridos? acharei conforto em teu Ainda que passe pelos vales, eu estarei pois contigo. Eu sei que és A tua vara aquele que me guarda, e o teu cajado me gera consolo. me guarda. Você entende a certeza? Em teus braços é o meu descanso. Pensa o Deus pastor Em teus braços é o meu descanso. me segurando como ovelha. Em teus braços é o meu Pensa. descanso. Feche os teus olhos e pense assim. Em teus braços é o meu descanso. Ele, como aquele pastor, pegando aquela ovelha, segurando no colo, dizendo: você está seguro aqui. Não temas. Recai tua graça. Simplesmente isso. É o lugar do descanso. Recaio de novo em tuas mãos. Ó Espírito Santo, fala isso. Recai tua graça. Crava isso na nossa alma, como se apregoa. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, É nossa oração, Pai. acharei conforto em eu teu acho. amor. és o Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, e me guarda. Só as vozes. Em teus braços. Se você estiver sentindo vontade de dormir, não se preocupe, não. A alma está em repouso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. repousa. Amém. Ai, será que a gente já podia ir embora? Se desligar a luz aqui e continuar cantando, a gente dorme. A gente dorme, a alma entra em repouso. Mas eu quero despertar você para uma palavra nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Por favor. Antigo Testamento. 2 Crônicas. Capítulo 33. Segundas Crônicas, capítulo 33. Esse texto, irmãos, é um dos textos que mais tem me desafiado a vida, porque nós estamos vivendo uma sociedade que não tem tido tolerância. Tolerância em todos os níveis. Estamos nos aproximando de um processo político, eleitoral, e essa coisa está entrando na gente no nível de carnalidade tão estúpido que nós temos nos perdido nas nossas intolerâncias, porque nós somos um povo de torcidas, nós somos um povo de querências, de inflexibilidades, somos inflexíveis, somos rudes.
E esse texto ele me desafia, porque Deus constrói a partir daquilo que vai ser mencionado nele, aquilo que é a narrativa do texto, uma ideia de que nem tudo aquilo que aparentemente pode estar definido significa que está definido. As coisas podem virar. Não existe um diagnóstico tão preciso ao ponto dos indivíduos imaginarem: isso aqui é imutável, não tem como mudar. Enquanto a vida for um projeto de Deus, todas as coisas podem mudar, tudo é possível. Porque é impossível a homens, é possível a Deus. Diga amém para essa palavra. O que é impossível a homens é possível a Deus. Quando nós nos aliançamos com o Senhor, o que Ele gera, está impregnado na nossa alma, é de que não existe nada que alguém possa dizer: isso aqui não muda. A única coisa que a Bíblia diz que não muda: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela é a palavra, mas na construção da palavra está a vida, porque a palavra de Deus é que gerou a vida, e disse Deus: haja luz, e houve. Porque quando Deus diz, a coisa acontece. Quando Deus fala, aquilo a quem Ele fala ou para quem Ele fala se abre. Porque nada resiste à fala de Deus, à palavra de Deus. Nada resiste ao comando e à ordem e à imperatividade da soberania de Deus. Eu queria que você abriu a Bíblia em 2 Crônicas 33. Vamos ler esse texto, irmãos. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados, quadros sagrados. E se inclinou diante de todos esses exércitos de quadros e exércitos celestiais e de anjos e prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou imagens esculpidas que havia feito e colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi, seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que é escolhido dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, e todas as leis, decretos e ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhes deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés,
Colocaram uma argola no nariz e algema de bronze e o levaram para a Babilônia. Se a história fosse contada até aqui, você perceberia que é um cidadão altamente nocivo e com uma índole quase que imutável. Mas olha que o texto começa, quando o texto começa a fazer com que a vida humana entre num detalhe que vai mudar a história humana. O texto vai dizer, em sua angústia, versículo 12, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, aleluia, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Esse texto é desafiador para mim porque eu sou um indivíduo que me encontro muitas vezes desconfiado de todo o processo humano. Eu lido o tempo todo com gente. Eu lido o tempo todo com pessoas. E não é incomum ter esses embates, esses encontros com pessoas que eles chegam para mim e dizem, cara, eu quero mudar. E aí você pergunta, diga um pouco aí da tua biografia de desgraça. E os indivíduos começam a falar, mas abre o jogo, brother. E abrem um jogo e começam a falar, e começam a contar historinhas, começam a contar fatos, começam a contar episódios e capítulos da sua própria vida, da sua existência. E a gente diz, não negue nada. Não nega nada. Fala. E os indivíduos começam a falar. Chega em dado momento, eles param e dizem, eu vou parar de falar, que isso está causando dor. E eu imagino que não tem mais jeito. A ideia seria, pau que nasce torto, morre torto. Eu quero intitular essa minha palavra, o fim é melhor do que o começo. Às vezes Deus nos mostra que existem alguns capítulos da vida, da existência humana, que Deus prepara para o tempo em que a gente vive, quando a gente descola daquelas realidades que são aprisionadoras. A pergunta para esse texto seria, será que a vida humana, será que as experiências humanas, por mais devastadoras que elas tenham sido e provocado, será que pode mudar? Será que um quadro existencial, meu, seu, pode mudar? Olho para esse texto e começo a perguntar, onde é que Deus queria dar? Onde é que Deus queria que essa coisa desse? Ele começa a narrativa falando de todos os atos malignos de humanidade mais egoísta, atos de bizarrice, atos de descontrole, atos de demonização. Gente que estava possessa aqui, esse menino estava possesso de malignidade, totalmente destruído na alma, buscando prazer naquilo que produzia dor. Era um sádico, um masoquista, que imaginava que pelo simples fato do poder estar sobre ele, ele seria capaz de fazer todas as coisas e isso não tivesse consequência na vida. Será que um indivíduo como esse, você perguntaria, será que pode mudar? Você olha para você e diz, graças a Deus, eu tenho certeza que minha vida pode mudar, porque eu nunca fiz isso aqui. Já fiz algumas besteirinhas do que está dito aqui. Às vezes eu posso ter ido num determinado lugar, fazer uma espécie de uma oferendazinha, não é? Querendo que meu marido ou meu marido se desvencilhasse de alguém, ou alguém que dissesse, não, estou indo lá porque eu quero pegar o marido de alguém, e vai lá, faz uma oferendinha, toma alguns banhos, alimenta lá a malignidade. Mas isso aí que ele fez, não.
Eu nunca botei meu filho, nunca queimei meu filho como oferta, fiz uma espécie de magia negra, de sacrificar os meus filhos a um demônio, mas possa ser que numa noite como essa você diga, eu nunca dei meus filhos para perdê-los. Mas às vezes eu tenho dado ao demônio meus filhos, oferecido minha casa ao mal, quando eu não tenho freio em relação a não viver no mal, e quando eu volto para casa trazendo esse mal invade a minha casa, e dessa forma os meus filhos também, minha esposa, meu marido, aqueles que são entes que estão naquela casa, recebem do poder desse mal. Fico pensando, será que há limite para a graça de Deus e o amor de Deus atuar? Tem gente que diz, poxa, tanta gente que tem a oportunidade de, num tempo melhor, viver uma vida de aliança com Deus, de relacionamento legal com Deus, com a fé, andar com Deus, mas parece que fica esperando o tempo pior, porque parece que são daqueles que vivem sobre um estigma de melhor vir pela dor do que vir pelo amor. Fica parecendo aquele romance bizarro, contraditório de namorados. Você já deve ter feito isso, porque eu já fiz também, e você não é melhor do que eu. De você terminar um namoro, porque estava frio, estava ruim, e aí depois de um tempo, aí você volta. Aquele retorno de namoro. Choro, e aí parece que o negócio ganha uma dimensão, e alguém diz, rapaz, parece que quando a gente volta, o negócio é melhor. E então fica naquele ciclo vicioso, quase que inconsciente, de terminar, para que quando voltar, tenha aquela sensação dopaminagética, serotonizada, aquela coisa quase que pegando no pé de Romeu e Julieta do lado bom, sem morrer. Aí aquela coisa, sabe? A maioria de nós parece que tem dentro da gente esse nível de consciência. Qual o limite da graça e do amor de Deus? Até quando Deus pode suportar a loucura de um homem? Até quando Deus pode olhar para a experiência humana e perceber nos níveis de malignidade e de ações destrutivas do processo, da existência, das histórias, das famílias, e Deus olha e diz assim, chegou meu limite. Qual o limite? A gente não sabe. Isso tem muito a ver com você e com Deus. Às vezes a gente pensa, tem erros que tem conserto, mas tem erro parece que não tem conserto. A gente tem erro que tem conserto. A gente fala mal de um colega, uma fake news, um irmão falou mal, o outro descobriu, vai lá, briga, tal, de repente volta. Mas parece que quando alguém quebra uma aliança por uma relação extraconjugal, um adultério, muita gente põe na cabeça, não tem mais jeito. Para isso não tem conserto. A gente julga isso. Tem gente que fica impedido de viver tão simplesmente porque num ato, um desvio, chegou ao ponto de dizer, cara, eu fiz uma merda na minha vida, eu fiz uma besteira, perdão a expressão merda, ok, irmãos? Fez uma caquinha, liberou fezes, e de repente, parece que a coisa não conserta, não sai da minha mente, não há um perdão em mim, eu não desconstruo essa coisa em mim, porque eu imagino que Deus não seja capaz de perdoar um pecado desses. Ele é capaz de perdoar qualquer outro pecado. Alguém diz, mas Deus perdoa. Mas Ele não esquece isso. Eu olho para esse cidadão e vejo o nível de comprometimento. Não só da vida dele, porque às vezes você faz com a sua própria vida.
mas ele tomou a vida de uma nação, ele levou toda a nação a sair dos trilhos de Deus, levou para distante de Deus, e a Bíblia diz, fez pior do que todas as nações que foram destruídas, desde o Egito até a terra prometida, porque eram nações pagãs e nações que afrontavam ao Deus do céu, e eles foram destruídos pela sua própria malignidade. E diz que esse camaradinha conseguiu fazer em 55 anos, pior do que todas essas nações. Só um homem. E aí eu digo, será que tem conserto? Será que tem perdão para esse indivíduo? Será que existem algo que não pode ser recuperado? Você pode estar aqui nessa noite dizendo para si mesmo, eu faço tudo certinho. Às vezes eu caminho, de repente estou bem, eu caio, volto para a estaca zero e vivo aquele ciclo de começos e recomeços, caídas e recaídas, idas e voltas, gente que não tem uma estabilidade, gente que já foi envolvido com tanta coisa que ninguém sabe, mas Deus sabe. Sabe o que é que nos posiciona numa noite como essa? O fim pode ser melhor do que o começo. Olhar para uma figura como essa, Manassés, é poder às vezes refletir em si, dizer, será que é recuperável? Onde é que vai dar essa história? Tem gente que imagina que a sua história é um karma, aquela consciência oriental de que não muda. Você está naquela posição, nasceu para ser aquilo ali, para viver daquela forma, como Gabriela, e vai morrer daquela maneira, sem nenhum tipo de possibilidade de ver o novo, uma mudança, um revertério. Possa ser que numa noite como essa, você olhe para a sua vida e diga, eu não fiz nada do que esse cara fez, mas o mínimo que fiz, o mínimo que me acomete, o mínimo que me domina, me traz um senso de impossibilidade, de insignificado, parece que eu não tenho mais jeito, a sociedade olha para mim e diz, você não tem mais jeito, minha família olha para mim e diz, você não tem mais jeito, meu marido diz, você não tem mais jeito, a mulher diz, você não tem mais jeito, olha para o filho e diz, você não tem mais jeito, o filho olha para o pai e diz, você não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que ainda tem jeito. Deus é o Deus que estabelece vontade, uma vontade que quebra o poder de todas as vontades. Porque nós estamos lidando com um Deus que não é inflexível. Tem aqui uma geração de meninos e meninas, adolescentes, estão aqui. É a fase mais complexa para andar com Deus. Porque a ideia de que Deus é um Deus que não tem paciência com a gente. Porque a gente olha para o pai e o pai não tem paciência. Se o menino come muito, diz come muito. Se come pouco, diz come pouco. Se o menino não come, diz não come. E ele diz, meu pai, minha mãe é um problema. Se eu como, diz que eu como muito. Se eu não como, diz que eu não como nada. Se eu durmo, diz que eu tenho que ficar acordado. Quando eu fico acordado, diz, vai dormir. É meio maluco. Eu me lembro uma época da minha vida, adolescente, ou fase terrível na minha vida, meu Deus. Eu estava lá em casa, dentro de casa, e minha mãe dizia, menino, pelo amor de Deus, sai de casa. Aí eu saía de casa. Demorava demais na rua, ia para o rio tomar banho, já comi piaba para aprender a nadar. Chegava em casa 2 horas da tarde. Ela dizia, menino, tu estava onde? Tu só anda fora de casa. E por um tempo eu fiquei pensando, meu Deus, minha mãe é doida. Ela manda eu sair, mas quando eu saio ela diz, por que tu saiu? É um negócio meio esquizoide. Eu vejo, olha às vezes para esses adolescentes, eles olham para os pais e dizem, esses caras estão doidos, velho. Se eu estou dentro de casa, diz, é ruim, porque só anda jogando. Se para de jogar, diz, você adoeceu, porque não está jogando. Está doente, está doente, não está jogando, não vi você mais jogando. O que é que está acontecendo? Está com depressão? É uma fase complexa.
Foi a fase que Manassés começou a estabelecer um caminho. 12 anos de idade ele começou a reinar. Sabe que é um menino com 12 anos cheio de poder na mão? Sabe que é um menino com 12 anos cheio de possibilidades? Sabe que é um menino com 12 anos com limite acima do normal? Sabe o que é um ser humano dizer: eu tenho tudo, posso fazer tudo da maneira que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, da forma que quiser, e ninguém me impede? Com 12 anos de idade eu fico pensando, meu Deus, que problema botar um menino de 12 anos para reinar? Mas isso aqui não é incomum, porque teve um rei chamado Josias que começou a reinar com 5 anos. 5 anos de idade, tutorado, e foi um dos maiores reis de Judá. Foi quem descobriu o texto sagrado no templo que estava em ruína, e ele trouxe um avivamento espiritual para Israel com 5 anos. Não é a idade que determina. É a maneira como a gente vive os processos, entende e anseia por viver aquilo que Deus quer. A menina que era escrava de Naamã também tinha 12 anos de idade quando começou o ministério dela. Está escrito em 2 Crônicas 4, quando ela incentiva o seu patrão, na verdade o cara que pegou ela cativeiro lá do Egito, por conta dessas guerrinhas aqui, trouxe ela como escrava, e ela disse: olha, tem um profeta lá em Israel que pode mudar a sua vida, pode curar essa doença. E a partir dessa menininha, desse anúncio, dessa fala, começa-se uma história linda. 12 anos de idade. Mas eu não quero falar sobre 12 anos de idade, mas é bom falar, porque é aí que começa, por meio de umas decisões erradas, a vida ruir. Alguns descaminhos que a gente toma na vida, toma novo. Tem gente que está aqui nessa noite que sabe do que eu estou dizendo. Que em algum momento, lá na mais tenra idade, fez uma besteira. Ou na juventude, fez uma bobagem. A mãe disse: olha, não namore com aquele cara não. E ela diz: mas mãe, eu gosto do trem, mas ele não presta. Se tivesse aquela música que dizia: você não vale nada, mas eu gosto de você. É um conto repetido. Os pais batiam o pé, e aquilo ali gerava uma adrenalina, ou uma noradrenalina, que é a fake da dopamina. E um indivíduo dizia: não, é bom quando é escondido. E aí, escondido, e beijava na boca, dizia: minha mãe vem ali, pronto, corria, aquela coisa maluca. E o indivíduo não se desvencilhou daquele processo, deu um passo errado, tomou um rumo errado, e paga na sua própria história. Vive uma vida marcada por decisões tomadas lá na tenra idade. Esse menino aqui também passou por esse processo. Aqui pode não ter gente que tomou a cabo a experiência de Manassés, mas que em algum momento, em algum tempo da história, algum episódio marcou a sua vida. Você pode ter sido um desses que foi influenciado um dia por meio de uma dor, a ir para determinado lugar, ouvir a voz de alguém que você ama muito, ou que amou muito, que passou, e você foi lá e submeteu aqueles espíritos. Ou alguém que um dia construiu ídolos para si, devotou o seu coração porque não acredita que Deus é vivo, que Deus é espírito, precisa de uma materialidade para as coisas. Mas o que eu quero dizer nessa noite, e eu quero fazer minha síntese nessa palavra, é que foram 50 anos de dureza que esse cara viveu, e viveu nisso. Se a história acabasse no capítulo 9, no versículo 9, no versículo 10, no versículo 11, e você não conhecesse o versículo 12, você diria: onde essa história vai acabar? Eu quero te dar uma palavra nessa noite. Você pode estar ainda no versículo 1, outros estão no versículo 5, outros estão no versículo 6, mas Deus quer te levar para o versículo 12, quando ele diz: em angústia, ele buscou o favor do Senhor. Até aqui você olhou e disse: eu estou prosperando mesmo em meio ao mal. Eu estou prosperando mesmo fazendo o que eu estou fazendo. Minha vida está mais ou menos arrumadinha. Estou fazendo bobagem, estou fazendo caquinha, mas está tudo tranquilo. Deus parece que está maneiro.
Sabe aquela coisa de você dizer assim, todo dia passava por aquele carro que entrega carne no açougue. Aquele carro que entrega carne no açougue é fedorento. Mas de tanto você passar naquele lugar todos os dias e cheirar aquilo ali, você vai se acostumando com aquele cheiro podre. E às vezes a gente vai se acostumando com a podridão do qual nós estamos envolvidos. A maioria de nós somos fáceis de nos adaptar. Tem gente que diz, não vou fazer isso aqui não porque é besteira. Faz, que é aqueles gatos. Faz, aí não tem consequência. Faz, não tem consequência. Faz, aí diz, não tem consequência. Ah, faz, aí relaxa. Mas um dia a conta vem. Um dia a conta bate na porta dizendo, Mercado Livre. E eu comprei. Comprou. Não é o senhor aqui? É. Pronto. É isso. Algumas coisas eu quero pensar com vocês, determinando sobre aquilo que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, que é melhor o fim do que os começos. Quero que você tenha em mente e não tire isso, porque é o fato mais extraordinário desse texto. Assim como Deus perdoou Manassés, Ele pode perdoar você e a mim. Diga amém para essa palavra. O perdão de Deus é extraordinário. O perdão de Deus é aliviador. O perdão de Deus é transformador. O perdão de Deus é descartador de processos de automutilação. Eu fico pensando isso hoje, o sofrimento de pessoas que vivendo acometidos por um nível de infecção nas suas emoções, se mutilam. Aquela mutilação ali não é um autoflagelo. Aquilo é como se alguém tivesse contido num poço de dor e não tem como sair, não tem para onde sair. Então o indivíduo diz, eu vou tirar pela pele. E ele começa a fazer riscos, rasgos, e usa gilete, e usa faca, para ver se aquele mal que está dentro de si sai. Mas se um dia ele olhasse para si e dissesse, será que aquilo que me acomete a esse mal, a nível de pensamento, de prisões, o perdão pode curar? Eu diria, o perdão cura tudo. A disposição de Deus de perdoar faz com que todos os seres humanos sejam capazes de refazer a sua vida, de não viver sobre os estigmas de provérbios como pau que nasce torto, morre torto. Eu já ouvi muito isso na minha infância. Dizia que filho de cachaceiro era um cachaceirinho, era pau d'água. Meu pai era alcoolista. E eles diziam, você vai ser como seu pai. E eu ouvi isso muitas vezes. E esses estigmas foram colando em mim. Em dado momento da minha história, eu estava me tornando um pingunço teen. Que é aquele pingunço dentro de uma medida de teen, de adolescente. Já extrapolava um pouco. Deus perdoa. E isso é consequente. Só que, para o perdão de Deus me alcançar, à medida daquilo que eu faço, ou da forma como eu ando, o tipo de devaneio, o tipo de caminho que eu construo, Deus precisa frear qualquer possibilidade de que se siga nesse mal. Não tem como Deus fazer uma transição entre o meu estado de rebeldia, o meu estado de entrega absoluta ao mal, ao pecado, ao erro, viver sobre esses índices, esse nível de escravidão, sem que Ele crie um mecanismo para fazer com que eu seja dobrado, quebrado, parado, freado. E bem-aventurados que aceitam de Deus a forma deles pararem a sua própria vida. A Bíblia diz que Deus mandou um monte de vezes os profetas dizerem para ele e para a nação, se arrependam, se arrependam. E você é desse tipo que tem ouvido. Você vai numa igreja,
Tem gente maluca na rua falando, aqueles malucos, né? Que você chama de maluco, né? De terno na rua. E Deus, o juízo de Deus, a palavra de Deus. Aí você passa e fala, os caras são malucos, né, velho? Olha como é que os caras ficam no meio da rua. Coisa esquisita, né? Se você parasse e desse ouvido àquela palavra, na loucura dele, a palavra é sana e é sábia, porque a palavra de Deus é mais louca do que a sabedoria do mundo, mas aprove a Deus nos salvar pela loucura da sua revelação, porque é loucura você imaginar que um cara desse tem jeito e ele diz para Deus, tem misericórdia de mim, e Deus faz uma história nova com ele e muda a sua própria história. É loucura, as pessoas não acreditam. Você olha para aquelas figuras ali do presídio e diz, não tem jeito, velho. Tem cara ali que você diz, fulano de tal do Borel, não tem jeito. Ali, meu irmãozinho, o pau que nasce torto, morre torto. Você não sabe o que é capaz de acessar uma alma humana a Deus e a forma como esse Deus lida com esse humano. Os métodos de Deus são únicos e decisivos. Olha que coisa linda. Ele manda os profetas. Deus falou ao seu povo, versículo 10, mas eles não deram atenção. Então o que é que Deus faz para frear? Ele manda uma nação produzir cativeiro, barrar aquele povo e tomar aquela nação, arrancar tudo que eles têm, pegar os filhos deles, pegar eles aprisionários, roubar tudo, tirar a lavoura, tirar o sistema de manutenção da vida, tirar a liberdade, castrar. Deus diz, ó, eu vou botar pocando. E aí Deus pega, manda uma nação lá, beleza. Aí Deus pega quem? O texto diz, prendeu todo mundo, mas o texto vai dizer, e pegou Manassés. Eles pegaram o rei e colocou uma argola no nariz e cadeia de bronze nos braços. Irmãos, eu fico pensando de gente que tem nariz em pé. Sabe aquelas figuras de nariz assim? Eu tenho um curso de técnico em agropecuária. E eu trabalhei numa fazenda, escola, estudei e trabalhei, e tinha os barrões, que são os reprodutores, animal de 500 quilos, porco, aqueles barrão, mais gordo do que eu. E aí, para você não permitir que aqueles indivíduos desenvolvessem uma selvageria, bota uma argola no nariz, sabe, Valdinei? Aquela argola no nariz. E aí bota uma cordinha e vem trazendo ele assim, ó. Mas vem, chegar bem assim. Ó. Deus conhece a natureza do porco. Deus conhece a natureza do rebelde. Deus conhece a natureza do narizinho em pé. Aquele que levanta o nariz e diz assim, é no nariz. Deus vai no nariz e diz, é no nariz que eu vou. E aí eu aprisiono e trago na coleirinha. Mas o mesmo método não é o mesmo método para todos. Você vê que Sansão não foi pelo nariz. Sansão foi por onde? Pelos olhos. Porque os olhos de Sansão eram olhos lascivos, eram olhos altivos. O que ele enxergava, a maneira dele perceber, a capacidade dele se virar com a vida, os olhos eram o elemento. E Deus feriu aonde? Mas não foi assim com Jacó. Deus não botou nem argola no nariz do cara e Deus também não furou os olhos. Fez o quê? Feriu a coxa. O cara era corrão. Saiu da casa da mãe, se picou para a casa do tio, era se virando, era corrão. Aí Deus disse, é a perna. Eu vou diminuir o ritmo do indivíduo. Eu vou parar ele. Ezequias era um desses reis que não paravam em casa. E aí veio uma doença onde na perna ele teve que ficar na cama. E a sentença de morte foi lá na cama. E supostamente Ezequias é o pai desse menino. E esse menino nasceu nos 15 anos que Deus havia dado para Ezequias para que ele continuasse vivendo. Olha que coisa maluca.
A história humana é extraordinária. Deus está dizendo numa noite como essa, filho, você quer nessa noite se botar para mim? Você quer que eu te freie? Aí você diz, às vezes o indivíduo é pegador, né? Não aguenta ver um rabinho de saia, já fica já aceso, uma próstatazinha inchando, um câncerzinho de próstata. Para o cara com 48 anos de idade já não ter mais potência, olhar e ficar baba baby. São métodos de Deus. Eu não estou dizendo que Deus fará isso, mas eu estou dizendo que existe uma metodologia divina de fazer tocado naquela área que o indivíduo escapa. Aqui foi decisivo o cativeiro, os ganchos, as algemas de bronze. Fez com que aquele cara maniatado, parado, a vida sofrendo esse freio ABS, essa coisa de ficar ali, confinado, pensando a vida, podendo dizer o que é que eu fiz da minha vida. Às vezes Deus coloca a gente na cadeirinha de pensar, Deus traz a gente para uma situação que a gente diz, meu Deus, por que isso? E Deus diz, por que isso? Não, fique na paz. Eu estou cuidando, eu estou tratando. Porque entenda uma coisa, recebe essa palavra de Deus. Quando Deus quis tirar o melhor de Adão, para o próprio Adão, ele fez o quê? Botou o cara ali em cima de uma macazinha, anestesiou o cara. Eu fico pensando, se fizesse no cru, sem anestesia, Adão não deixava. Você vai tirar o quê? Uma costela? Que onda é essa, rapaz? Eu estou sabendo que você me fez do pó, por que tu não faz do pó também? Adão ia dar pitaco. Às vezes Deus anestesia a gente, põe a gente numa situação estática, imóvel. Irmão, começa a tocar, senão eu não paro. Por favor, comece a tocar. Deus mandou você vir aqui agora para isso. Comece a tocar. Você é o tangedor. Não foi Deus não, foi Paulo. Não, fica aí. Foi Deus não, foi Paulinho que mandou. Vou logo denunciar aqui. Senão eu não paro. Os métodos de Deus são decisivos. Receba agora aí, varão. Receba. Ainda fica passando pelo WhatsApp, irmão. Isso não é de Deus, não. Pois agora, irmão, pode tocar mais 40 minutos aí que eu vou estar aqui. Às vezes Deus faz isso, ele diz, olha, eu estou criando um método. Você diz, meu Deus, me tira disso. Ele diz, não ore assim. Pergunte por que você está fazendo isso, Deus, e ele vai te sinalizar. Você vai descobrir que uma zona de escape para viver um processo do mal está sendo tratado ali. Está sendo curado ali. Porque Deus precisa despertar minha consciência. E Ele só desperta a consciência quando Ele gera uma possibilidade de parar. As paradas no hospital, as paradas em casa. Quanta gente entendeu o que significa um olfato. Depois da Covid, não conseguia comer nada e sentia o gosto. Tinha gente que dizia assim, pastor Mel, eu não tenho nem vontade de comer. Eu olho para a quiabada e digo, meu Deus, eu amo quiabada, mas eu como o quiabo, não sinto nem gosto do quiabo. Meu irmão, é pior do que o diabo. É horrível. E a minha pergunta era, quando é que você lembrou do seu olfato enquanto você estava bem? Ele dizia, rapaz, eu nem sabia que eu tinha olfato. Já cheirei tanta flor, tanto perfume, tanto pescoço da minha mulher, dos meus filhos, mas eu nunca imaginei que o olfato fosse tão importante. Deus precisa despertar nossa consciência. Às vezes Ele ativa por meio da palavra. Ele está numa noite como essa dizendo para você, ei, pare, a sua vida não pode ir nesse nível, não pode ir nessa direção. Você não está vendo que está tudo quebrado. Olha para você e você diz assim, eu tenho possibilidade de ser muito mais do que sou, dar muito mais do que eu dou. Estaria num lugar outro se não tivesse esse nível de personalidade, de envolvimento com o mal. Aí Deus fala, você quer o quê? Mas é interessante que a iniciativa foi de Deus, não foi dele. Primeiro Deus estabeleceu os freios, chamou a atenção da consciência. E aí, a resposta do indivíduo é simples. Já vi gente brigando contra Deus. Mas também assisti Forrest Gump. Quem já assistiu Forrest Gump? Lembra do capitão? É o capitão, né? Que ele chamava de capitão? Tenente.
O tenente um dia subiu sem as pernas, depois de sair de uma guerra, perdeu as 2 pernas. Aí você vai entender porque o tenente perdeu as 2 pernas. Porque o tenente era corredor, dava signal. E ele sobe no mastro do barco e diz: Deus, se você existe, me dá aqui, vem, me destrói, derruba o barco. E aí, é uma ficção, né? Deus falou: não, eu estou sentindo que é isso mesmo, eu vou lhe jogar. E aí ele para e diz: foi isso. Eu fui enfrentar Deus. Paulo diz: horrenda coisa, diz o Senhor para Paulo, horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dar murro em ponta de faca. Quando esse cara se viu nessa prisão, nariz argolado, mão argolada, a Bíblia diz que em angústia ele buscou o favor do Senhor. Sabe o que significa a palavra angústia, irmãos? Não tinha mais para onde ir. A palavra angústia no hebraico, no grego, é um desfiladeiro sem saída, é como se fosse uma viela. Eu fui posto contra um lugar que não tem para onde eu sair. Isso é angústia. Eu tenho angústia quando eu percebo que estou num lugar que não tem para onde eu sair, eu não vejo saída. Estou preso ali. A Bíblia diz que ele em angústia, ou seja, não tenho mais para onde ir. Versículo 12. Buscou o favor do Senhor. Humilhou-se muito diante do Senhor, do Deus dos seus antepassados. Ele entendeu que a possibilidade que tinha de sair daquele lugar era sendo diminuído de si mesmo. Era abatendo a sua própria natureza. Era descobrir que o problema não estava no pai, na mãe, na história, no patrão, no amigo da rua. O problema estava nele. Nem Deus estava o problema. E a Bíblia diz que ele se humilha. Depois que ele se humilha, ele ora. Eu fico pensando, meu Deus, por que a gente é tão complexo, gente? Tem gente dos que estão aqui nessa noite que quando vive nível de angústia, ao invés de tomar consciência daquilo que Deus está dizendo aqui, e se assentar, e se colocar e se humilhar diante de Deus, e orar a Deus, não escapa, cai fora, vai fazer o pior. Diz agora, fiz ruim, agora que a parada vai ser difícil, agora que tu vai ver o que é bom para tosse. Esse homem aqui viveu 50 anos, já era praticamente viciado em pecar, em errar. Gente, eu não estou falando de alguém que brigou com uma pessoa no trânsito e deu um tiro. Estou falando de alguém de uma índole de pegar os seus próprios filhos e levar para uma casa de oferenda e ao invés de ofertar animais, ofertou o próprio filho. Deu os filhos em sacrifício. Gerou uma bacanal na nação, prostituiu a nação toda. Estamos falando de alguém que tem um pecadinho. Estamos falando de alguém que, se hoje tivesse uma história diante de um júri, um ministério público e um magistrado olharia para esse cara e diria: você vai para a cadeira elétrica. Sua sentença não é menos que isso. 50 anos. Eu não sei quantos anos você tem pecando, errando, vivendo na contramão de Deus. Pouco importa. O que importa numa noite como essa, que você precisa entender o que Deus perdoa pecados, como Ele perdoou antes, perdoa hoje. Agora a atitude do coração humano. Orou ao Senhor. Ele ouviu, atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Eu acho isso fantástico. Não foi assim tão no imediato. Tipo, orou agora e agora mesmo Deus já trouxe. Não. Cumpriu-se o tempo. E ele submeteu aquele processo. E ele se entregou a Deus de uma forma crendo que ainda o que faltava Deus completaria. E no tempo de Deus, o Senhor restituiu a ele aquilo que havia sido perdido
perdido por conta do processo de rebeldia. Deus se tornou favorável a ele. Sabe o que significa isso, meu irmão? A graça de Deus é um favor imerecido. Esse cara não merece, eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas Deus se faz favorável àqueles que se humilham e buscam. Tem gente que acha que o diabo fica apavorado com alguém que tem um tipo de fé tão voraz, tão contundente, ousado. O diabo, irmão, sabe que o que há de mais poderoso na relação de um homem com Deus é o amor de Deus. Porque o diabo pode escravizar alguém, mas em dado momento essa pessoa pode cair em si como aquele filho pródigo e dizer: eu vou voltar, e no amor de Deus ele é acolhido. Isso destrói o diabo. O diabo não gosta disso. Ele não quer que as pessoas se arrependam. Ele não quer que as pessoas voltem atrás. Ele não quer que as pessoas retomem ao seio do descanso. Eles não querem que a pessoa volte para o colo de Deus que o criou, o seu Senhor. Minha pergunta para você é: se esse rapaz aqui fosse o seu pai, você perdoaria ele? Pudesse ser que você olhasse para ele e dissesse: o máximo que eu posso fazer pelo meu pai é colocar ele no asilo. E vou pagar, mas não quero nem saber dele. Vou pagar porque eu sou filho, não quero perder minha bênção. Você vê como a gente é diferente de Deus e Deus é diferente da gente. Mas o Senhor não. Ele perdoou. E ele fez com que a vida desse homem recomeçasse. Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu diria que o fim é melhor do que o começo, porque quando a gente reconhece que o Senhor é Deus, aí começa a nossa vida. Você pode ter 30 anos de fé, 40 anos de caminho, ou você pode ser um cara, uma mulher que nunca tomou uma decisão por viver num relacionamento com Deus, de aliança, de meditação na palavra, de ver na vida de Jesus, nos seus ensinos, o fundamento para a vida e obedecer. Mas uma noite como essa, Deus está dizendo para ti: olha, você já se viu marcado, maculado por algum processo que você imagina que você fez, que já passou, mas você não perdoa a si mesmo, ou imagina que Deus não perdoa você. Eu quero te desafiar nessa noite a você confiar no poder do amor de Deus, do amor perdoador de Deus. Podemos orar. A minha conclusão nessa noite para você que está aqui é que o fim é melhor do que o começo. Agora é o começo de um fim. Deus quer reconstruir a sua vida e a sua história. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.